Ela queria ter um negócio Gucci em Nápoles. Hoje vou te contar a vingança de uma ex-esposa, o caso Gucci, o herdeiro de um império da moda. Era 27 de março de 95 quando Maurizio Gucci, o último herdeiro da dinastia italiana a dirigir a marca de luxo, teve sua vida tirada por um assassino de aluguel nas escadarias de seu escritório em Milão. Ele mal havia conseguido atravessar a rua e cumprimentar o porteiro do prédio na Via Palestro, a metros do distrito da moda, quando recebeu os 3 tiros fatais pelas costas. Ele usava um terno impecável e mocassins com o clássico símbolo de duplo G. Ele tinha 46 anos, e havia 2 anos que vendeu sua participação na empresa fundada por seu avô Guccio para uma financeira árabe após uma dura e amarga disputa familiar. Havia poucos membros da família em seu funeral, que completou 26 anos. Nos vídeos daquele dia, vê-se a sua ex-esposa Patrícia Reggiani Martinelli. Cercada pelas filhas do casal Alexandra e Allegra, ela está de luto, comovida, ainda conhecida como a Lady Gucci. Ela corre o véu para enxugar as lágrimas. Poucos suspeitaram então que 3 anos mais tarde, em 98, Reggiani seria condenada a 29 anos de prisão por mandar tirar a vida do seu ex-marido. A imprensa começaria a chamá-la então de viúva negra. E sim, outra vez. O crime Gucci teve desde o início todos os elementos para intrigar a sociedade italiana. Uma sensacional história de crime, loucura, glamour e ganância. Mas acima de tudo, é uma daquelas trágicas histórias que começam como um conto de fadas. Quem é essa deusa do vestido vermelho que se parece com Elizabeth Taylor? Maurizio Gucci se emocionou assim que viu os olhos violetas de Patrícia Reggiani. Em uma festa no final dos anos 60, ela não se importou que ele fosse o cobiçado herdeiro de um império da moda. Ele me olhava como um peixe ferido. Se apaixonou perdidamente por mim, mas eu era a rainha de Milão. Comigo ele tinha que ir devagar. Ela contaria muito depois para o The New York Times, Patrícia. Eles eram muito diferentes. Nascida nos arredores de Milão, Patrícia era filha de uma garçonete casada com um homem muito mais velho. Ele tinha feito uma fortuna no negócio de transporte. Eles não pertenciam à alta sociedade, mas eram ricos, e o pai a mimava com casacos de pele, joias e carros de luxo. Aos 20 anos, ela conseguiu abrir caminho nos circuitos de elite graças à sua beleza, estilo e, claro, ao seu dinheiro. Para Rodolfo, o pai de Maurizio, nenhuma dessas qualidades era suficiente para aceitar Patrícia. Patrícia, como namorada, e muito menos como a esposa de seu único filho, ele a considerava uma alpinista social. Eu era excitante e diferente, lembrou Patrícia em uma entrevista com The Guardian. Os Gucci vinham de Florença, por isso Maurizio era considerado um estrangeiro em Milão. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 5 anos, e seu pai sempre o superprotegeu. Naquele início, ele conciliou. Patrícia disse sentir livre. No começo, eu não pensava muito nele. Parecia-me um rapaz tímido com os dentes tortos. Foi o que Patrícia disse, enquanto ela tinha outros pretendentes. Mas ele a perseguiu com paciência e milhões à sua disposição para conquistá-la. Eu acredito que os milhões pesaram mais do que os dentes tortos e a paciência. Patrícia estava tão acostumada a exibir sua riqueza que quando um namorado foi buscá-la em casa, em um carro econômico, ela o considerou um perdedor. A atual viúva negra é famosa por ter dito em alguma ocasião: "Prefiro chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta." Com ela, Maurizio aprendeu o luxo ostentoso que se tornou uma marca própria. Eles se casaram em 72, quando ambos tinham 24 anos, e contra a opinião dos Gucci, Rodolfo finalmente se amoleceria, com a chegada de sua primeira neta, Alexandra. E foi Patrícia quem me deu então para que o pai assistisse ao batismo e pudesse ver que ela realmente amava Maurizio. Bem, pelo menos isso era o que ela dizia, e continua dizendo. De novo, perto de seu filho, ela comprou várias propriedades para o casal,
incluindo um apartamento de cobertura de 840 metros quadrados na Olympic Tower de Nova York, na Quinta Avenida. Para os extravagantes, nos anos 70, esse nível de vida do jovem casal surpreenderia a imprensa. Eram os anos em que Patrícia gastava mais de $10.000 por mês apenas em orquídeas. Os Gucci eram famosos por suas festas temáticas de uma cor em que as roupas, a decoração e até a comida eram monocromáticas, e costumavam ter entre seus convidados a sua amiga Jackie Onassis. Nos divertíamos muito, disse Patrícia. Patrícia ao The Guardian. Éramos um casal espetacular, e tínhamos uma vida espetacular. A viúva negra se quebrou ao lembrar dessas festas em que sua cor favorita era a laranja. Ainda dói pensar nisso, ele disse. Mas de acordo com Reggiani, o encanto se quebrou de repente com a morte de Rodolfo Gucci em 83. Maurício, que havia começado a trabalhar na empresa aos 15 anos, havia herdado 50% e começou a agir como se ela não tivesse mais que cuidar de nada nem de ninguém. Isso, nas palavras de Patrícia, se tornou loucura. Até aquele momento, ela o aconselhava sobre todos os assuntos da marca, mas agora ele queria ser o melhor, e parou de me ouvir. Aesh também disse isso. Em 85, o herdeiro da Gucci disse à sua mulher que iria fazer uma curta viagem de negócios a Florença e nunca mais voltou. Mas, após 13 anos de casamento, ele começou um relacionamento com uma mulher mais jovem. E ela reclamou em um programa italiano dizendo que ele nem teve a coragem de contar à esposa, que descobriu através do médico da família que ele não voltaria. Isso foi dito pela Patrícia. Com 2 filhas pequenas, Patrícia se encheu de ressentimento. Não podia acreditar que ela tinha as malas prontas, foi o que Patrícia expressou. Mas, mesmo que eles se separassem, a família estava em primeiro lugar e ela continuaria sendo Lady Gucci. A batalha legal durou quase uma década, até 91, quando assinaram o divórcio. Como parte do acordo, ela manteve a custódia de Alexandra e Allegra, e o equivalente a €1 milhão anuais. Mas Patrícia não estava satisfeita. Ela estava incomodada com a forma como seu ex gerenciava a empresa e que ele a tivesse deixado de lado por um imigrante. Em uma reportagem da época, ela lembra com amargura que Maurício lhe disse: a marca Gucci havia perdido prestígio por vender demais a licença de seu famoso monograma e produzir em massa suas bolsas de lona. Maurício tentava, sem sucesso, recuperar a glória. Ele se voltou para a marroquinaria artesanal com a qual seu avô Gucci havia feito história na moda desde 1922. Os mocassins, carteiras e luvas da WG haviam se tornado icônicos. Durante anos, Maurício conspirou contra seu tio Aldo e seus primos para ficar com a metade das ações deles, até que conseguiu com a ajuda da financeira árabe Investcorp. Mas, embora tenha tomado a decisão acertada de contratar o designer Tom Ford para a direção criativa, que eventualmente devolveria um glamour inimaginável a Gucci, ele nunca chegou a ver isso. Reggiani estava certa de que, como presidente, Maurício era um péssimo administrador e não ganhava o suficiente para executar suas ideias. Com sua fortuna pessoal vacilante, em 93 ele foi forçado a vender a totalidade da marca para a Investcorp por cerca de $200 milhões. O legado familiar da moda havia terminado com isso. Ela estava irritada com ele por muitas razões naquela época, disse Reggiani ao The Guardian. Mas acima de tudo por isso. Perder o negócio da família, isso era estúpido. Isso foi um grande erro. Estava cheio de raiva e não havia nada que pudesse fazer. Um ano antes de Reggiani se tornar presidente da marca, o presidente da marca se tornou presidente da marca. Anteriormente, em 92, ela havia sido diagnosticada com um tumor cerebral. E o pai de suas filhas não ofereceu nenhum apoio durante essa cirurgia arriscada. Mas vender sua marca era ainda pior do que a doença. Ele não deveria ter feito isso comigo, foi o que Patrícia expressou. Outra coisa que a perturbava era ver seu ex-marido com uma nova mulher, Paola Franchi. Ele vivia com ela e seu filho Charlie, de 11 anos, há 5 anos na manhã em que tiraram sua vida. Foram tempos de brigas e acusações. Em uma conversa telefônica que foi revelada durante o julgamento, ela diz: "Você chegou ao limite de ser desprezado por suas filhas,
que já não querem te ver para esquecer o trauma. Você é um grão deformado, um apêndice doloroso que queremos esquecer. Para você, o inferno está por vir. Quando soube que Maurício tinha a intenção de se casar novamente, começou a pensar em tirar a vida dele. Ela não suportava a ideia de que houvesse outra Lady Gucci. Em uma conversa com a mídia, ela comentou: "Eu perguntava a todo mundo, até ao açougueiro, não haverá alguém com a coragem de tirar a vida do meu marido?" E então a mulher que passou 18 anos na prisão explica: "Eu tenho um único defeito. Não sei nem olhar para uma arma. Não podia fazer isso sozinha, então me deu tempo para que ele chegasse." Nem mesmo o seu estilo de vida foi como entrou em cena a vidente napolitana Pina Auriemma, a quem Patrícia havia conhecido na ilha de Chiavinti anos antes, e que foi quem se encarregou de contatar os outros 3 homens condenados pelo crime. O pedreiro Benedetto Teraulo, autor material, Horácio Carboni, um jogador compulsivo devastado por dívidas, que era o ajudante, e Ivano Savioni, zelador de um albergue temporário e organizador. Mas Maurício tinha muitos inimigos e, inicialmente, a polícia suspeitou que seu agressor deveria estar conectado com suas disputas com o resto da família Gucci, ou com seus últimos negócios, como o cassino na Suíça, onde planejava investir uma grande soma de dinheiro. Por outro lado, Patrícia nem mesmo escondia seu desprezo. Apenas alguns meses após sua morte, ela disse a Vanity Fair que seu ex-marido tinha sido uma simples coisa chamada Gucci, que precisava ser lavada e vestida como um fraco. Um dia após o crime, Paola Franchi recebeu uma ordem de despejo de Reggiani para abandonar imediatamente o apartamento de cobertura que compartilhava com Maurício. Franchi notou com horror que estava fechado. No dia 27 de março, às 11h, menos de 3 horas após a morte de Gucci, Patrícia então se mudou com suas filhas para o apartamento em Corso Veneza, onde viveu pelos 2 anos seguintes, até que um de seus cúmplices se gabou do crime para a pessoa errada. Na madrugada de 31 de janeiro de 97, depois que a polícia suspeitou que ela havia assassinado a esposa da mulher, a polícia da Lombardia prendeu a viúva de Gucci. Tudo indicava que o crime que havia abalado a alta sociedade de Milão iria se transformar em outro caso sem solução. Quando os investigadores perguntaram se ela sabia por que estava sendo presa, ela respondeu friamente: "Sim, pelo crime do meu marido." Antes de sair, ela pegou todas as suas joias e vestiu um casaco de pele. Um detetive a aconselhou a não levar para a prisão, mas ela insistiu e disse: "Minhas joias e meu casaco vão para onde eu for." Seus advogados não negaram que Bellani falava frequentemente sobre seu desejo de ver seu ex morto. Ela havia dito isso a todos que quiseram ouvi-la. O que eles tentaram foi incriminar a maga Pina por ter dado espaço à obsessão de sua amiga, contratando alguns capangas. No entanto, a evidência contra a viúva somava-se até uma entrada em seu diário no dia do crime de Gucci com a palavra paraíso. Em outra página, lia-se: "Não há crime que o dinheiro não possa comprar." No julgamento não havia membros da família Gucci confrontando com todos os seus parentes. A memória de Maurício não foi reivindicada por eles. "Todos os homens Gucci são iguais a Morales", foi o que disse Pina. Naquela época, ao New York Times, Jennifer Gucci, ex de seu primo Paolo, são playboys multimilionários, e ninguém tem muita compaixão por eles. Patrícia foi condenada em 98 e cumpriu quase 18 anos de sua sentença no presídio San Victor. Ele chamou de Victor's Residence, ou a Residência Victor. Diz hoje aos 72 anos: "Para mim foram anos de muita paz." Ele dormia. Eu tomava banho, descia para o jardim e tinha um tratamento especial. Entre seus privilégios, permitiram-lhe ter um animal de estimação, seu furão Bambi, que por sinal morreu quando outra detenta sentou-se sobre ele e cuidar de suas plantas. Ela se sentia tão bem que recusou sua primeira oferta de liberdade condicional em 2011, porque exigia que ela tivesse um emprego. A simples ideia a horrorizava. "Eu nunca trabalhei na minha vida." Ela disse ao seu advogado que pretende começar agora. Em 2014, mudou de opinião e aceitou um trabalho como estilista na empresa de joias milanesa Bossa
Era um ofício que podia fazer com bastante naturalidade e que se sentia à sua altura. Combinar joias com roupas e supervisionar o design de uma linha de bolsas. Em seu primeiro dia de trabalho, os paparazzis a surpreenderam com uma pergunta. Por quê? Por que contratou um assassino para tirar a vida de Maurício? Por que não atirou em você mesma? A mulher sempre manteve sua inocência e que sua amiga a havia enganado. Mas dessa vez as câmeras a encontraram audaciosa e zombeteira, e ela disse: minha visão não é tão boa. Eu não queria errar. Ela deixou o trabalho ao recuperar a liberdade em 2016, embora suas filhas não falem com ela e tenham apelado à decisão no tribunal. São elas, como herdeiras de Maurício, que devem pagar-lhe 1 milhão de euros anuais de acordo com o acordado no julgamento de divórcio. Também outros 18 milhões por cada ano que passou na prisão. Após o falecimento da mãe de Patrícia, e sem contato com suas filhas, nem mesmo conhece seus netos, ela vive sozinha com seu passarinho, acho que é uma arara, e seu cachorrinho branco, com alguns colaboradores que a ajudam a gerir seu patrimônio. Ela tem a consciência tranquila, ou pelo menos é o que ela diz. Paguei o que devia por ter mandado tirar a vida do meu ex-marido, nem mais nem menos. Por trás dos enormes óculos de sol, alguns costumam reconhecê-la por suas joias ostensivas e o exótico pássaro que eu te disse sobre o ombro. Fazendo compras na Quinta Avenida de Maurício, Milão. Ele também garantiu que, embora não se arrependa do que fez, Gucci foi seu único verdadeiro amor. Se eu o visse novamente, diria a ele que o amo, porque ele é a pessoa que mais importou na minha vida. O que ele responderia? Eu acho que ele diria que o sentimento não era correspondido. Por último, vai sair um filme que sua estreia será para o dia 26 de novembro de 2021 e será protagonizado por Lady Gaga, que interpretará Patrícia Reggiani. Maurizio Gucci será interpretado pelo ator Adam Driver. Também estará o ator britânico Jeremy Irons, que interpretará Rodolfo Gucci. Al Pacino como Aldo Gucci e o fanático por Gucci, Jared Leto, como Paulo Gucci, o encarnador do filme, e o filho de Aldo, que pelo que eu vi vai ser sobre essa história que acabei de te contar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e no meu canal secundário do YouTube como Sabias que by Pepe Mistério. Meu nome é Pepe Cerecero e isso é Pepe Mistério.